Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham na reflexão dominical dos textos bíblicos, especialmente do Evangelho, neste domingo, que é domingo de Ramos, existe uma meditação que introduz todos nós na Semana Santa, que para nós católicos é uma grande semana de retiro espiritual. Então vamos ouvir, iniciando, portanto, a Semana Santa com o domingo de Ramos, ouvir o trecho do Evangelho que a liturgia nos reserva para esse dia. Capítulo 19 de São Lucas, versículos de 28 a 40. Depois destas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado, ali na frente. Logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse trecho do Evangelho conta, então, a entrada de Jesus em Jerusalém. É o que nós celebramos hoje, no Domingo de Ramos. Essa entrada triunfante, aquela entrada que o povo de Deus já esperava no coração, na sua mente, quando viesse o Messias, quando viesse o libertador de Israel. Só que na concepção do povo, este libertador, este Messias, seria um general glorioso, de poder, com um exército poderoso, forte, para libertar Israel das opressões políticas, econômicas, sociais que sofriam já há muito tempo. Naquele momento da história, isso tudo praticado pelo Império Romano. Pois bem, Jesus entra em Jerusalém como aquele Messias prometido no profeta Isaías, prometido nos antigos textos, mas de um jeito diferente. Não entra num cavalo branco, não entra acompanhado de um exército, entra num jumentinho, carregador de carga. Jumento é para carregar carga, não para carregar pessoas. Entra num jumentinho, montado nele e acompanhado pelos discípulos. Não era um exército com armas, com poder, de homens preparados para a guerra, mas os discípulos. Entra em Jerusalém. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós a representamos hoje pela procissão que sai de algum lugar e vai até a igreja onde será celebrada a missa do Domingo de Ramos. Durante a missa nós vamos ouvir e ouvimos o texto da Paixão do Senhor, que é aquele texto longo, normalmente feito como jogral, para não ser cansativo, um texto que conta a prisão de Jesus, depois o julgamento, a condenação, a crucifixão de Jesus. Então é o texto da Paixão. Por isso, Domingo de Ramos é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, aquilo que nós recebemos está escrito na Sagrada Escritura, como ouvimos nesse texto, mas também foi transmitido oralmente, desde os princípios
da igreja, daqueles inícios, os apóstolos anunciaram tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. Isso está resumido nos evangelhos, mas existem muitas coisas que não estão escritas, mas que nós recebemos por tradição. Isso é tradição. Tradição não é manter coisas do passado. Nem sempre. Tradição é ouvir aquilo que os nossos antepassados viveram, experimentaram, creram e viveram de modo intenso. Então, o que nós temos no texto abre o horizonte, amplia o nosso horizonte para vivermos esta Semana Santa de modo profundo. Inspirados pela Palavra de Deus, nós ouvimos hoje este texto. Inspirados para ouvi-la, que também a Palavra de Deus que é proclamada é palavra inspirada, mas aqueles que a escutam, que a ouvem, são inspirados para ouvi-la e para compreender no seu coração o que é que a mensagem do Evangelho diz para todos e para cada um. Que nós saibamos iniciar esta Semana Santa com o coração alegre, aberto e, de modo muito particular, rezando neste tempo da Semana Santa para que sejamos bons discípulos, ou seja, aprendamos bem, assimilemos bem a mensagem do Evangelho, mesmo porque na reflexão que a Igreja nos propõe no Brasil este ano sobre a educação, a fraternidade e a educação coloca no centro a pessoa humana. Não é o objeto da educação, não é o conhecimento, é a pessoa humana. E o conhecimento que vai ser anunciado, vai ser passado, vai ser transmitido. Mas a pessoa humana é que está no centro, ela é que vai assimilar, vai compreender. Cada um de nós. Vamos compreendendo a palavra de Deus, vamos nos deixando ensinar pela palavra de Deus, e o mestre que nos ensina é Jesus Cristo. Que esta semana seja intensa para todos nós, na oração, na meditação da palavra de Deus, na prática da caridade e, de modo muito especial, que nós saibamos sentir com o coração de Jesus Cristo a vida, a realidade, os desafios e os sofrimentos das pessoas que vivem conosco e convivem conosco.